E aí, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre um mapa logístico que vai ser útil para a próxima aula de cálculo numérico. Tá? Então eu vou mostrar nessa aula como a gente chega nesse mapa logístico, a versão light dele, aqui incluindo um caos bem clássico desse tipo de mapa. E esses gráficos, esse aqui é uma visualização no tempo do mapa, e aqui uma visualização dentro da própria função. Esse vídeo vai ser útil não só para quem gosta de cálculo numérico, mas também para quem tem algum interesse em biologia e sistemas caóticos, tá? E para quem quer aprender a fazer mais gráficos, que é sempre legal, ok? Então já se inscreve, deixa um like e acompanha o vídeo inteiro, ok? Até já. Olá pessoal e bem-vindo a mais uma aula de cálculo numérico em Julia. Na aula de hoje eu vou continuar o tópico de um ano atrás, de zero de função. O primeiro método novo que a gente vai ver nessa aula é o método de ponto fixo. E esse é um método que não é exatamente para zero de função, mas ele pode ser usado para zero de função. Então, para poder motivar ele, a ideia de ponto fixo fora dessa área, eu vou falar sobre uma outra coisa que tem a ver com ponto fixo, é uma iteração de ponto fixo, e aí depois a gente vê como aplicar isso para zero de função. E o que eu quero falar para você é muito brevemente sobre dinâmica populacional e o mapa logístico, tá? A ideia é a seguinte: a gente está fazendo um modelo, uma simulação de uma população, onde você tem o zero, você tem um limite da população, e você tem esse limite dado porque você tem conflito com os recursos limitados que você tem. Então, a gente quer poder falar que a gente vai falar de tempo discreto, tá? E a gente quer poder falar que, olha, a população que eu tenho num ponto, aqui nesse tempo, afeta a população do tempo seguinte. E a gente quer usar essas duas informações, que quanto mais população eu tenho, mais ela cresce, porque eles se reproduzem, e quanto mais próximo de um limite menos eles se reproduzem, porque eles começam a competir, potencialmente, dependendo do tipo de população, eles se matam ou eles simplesmente não têm recursos para conseguir se reproduzir. E a ideia mais básica de fazer isso é a seguinte: a gente tem o valor de população aqui num tempo x0, x1, que eu vou chamar de xn, e o ponto xn mais 1, ou xk mais 1, para ser condizente com o que a gente usou no outro método. O ponto xk mais 1 ele vai ser baseado na população que eu tenho e no máximo de população menos o xk. Tá, então eu estou colocando essencialmente um limite. Eu vou assumir que minha população começa entre esse valor 0 e L. Se eu tiver sei lá, tipo, vamos falar que aqui é 0 e aqui é 1000. Se eu tiver umas 100 pessoas nessa população, eu vou multiplicar 100 por 900, minha população vai aumentar. Note que eu preciso colocar alguma coisa aqui, alguma constante multiplicando, para que essa população continue dentro de 0 e L, certo? Então aqui eu preciso dividir por algumas constantes. O que a gente faz para facilitar essa conta é, em vez da gente falar de L, a gente vai falar de 1 e pensar como se fosse porcentagem. Falar eu tenho 0 e 100%. E aí quando eu multiplicar esses dois valores, que vão ser 0, 1, que vai ser 1, certo? Vezes 0,9. Esse valor 0,1 vezes 0,9 vai estar dentro do intervalo 0,1, beleza? A segunda coisa é que se eu só coloco esses dois valores multiplicando, eles podem não descrever 100% bem a população que eu quero medir. Então eu vou colocar uma taxa R que é para fazer os ajustes necessários conforme as várias populações que eu posso estar analisando, tá? Então, essencialmente, o que eu tenho é isso. Esse R pode ser um valor tipo, sei lá, 2. E aí eu tenho isso daqui. Então, no meu exemplo que eu estou falando aqui, eu comecei com 0,1. Aí eu tenho 0,1 vezes 0,9 vezes 2. Então, 2 vezes 0,9 é 1,8. 1,8 vezes 0,1 é 0,18. Então, minha população quase dobrou. No próximo ponto vai ser 2 vezes 0,18 vezes 0,82.
Então eu tenho 2 vezes 0,18 vezes 0,82 e eu já não quero fazer essa conta, já vou colocar aqui. 0,2952, 0,2952, que é mais ou menos um. Aqui está completamente mal desenhado. E é você aqui na frente, tá? Mas vocês entenderam. Se eu estiver muito próximo do limite superior, por exemplo, se eu começasse em 0,9, é a mesma conta 0,9 vezes 0,1 que eu tinha antes, certo? Então ele vai dar 0,18. Então eu comecei aqui em cima e ele vai jogar aqui para baixo. A competição é muito grande. Esse R, você pode imaginar que quanto maior o R, mais a população cresce. Então pode ser um nível de reprodução ou um nível de cooperação, enfim. Você é, você mesmo assim cai. Então você vê que é uma maneira de limitar. Tá? Então, essa é a ideia. Xk mais 1 igual a R vezes xk vezes 1 menos xk. E eu vou fazer isso aqui. Tá? Então, eu vou pegar um R que a gente vai mexer, que a graça vai ser essa. Vou variar ele entre 0 e 4, para ser mais exato. Vou colocar 0, 1, 4. Deu um erro aqui em algum lugar. Eu esqueci de falar slider. Tá? E eu vou fazer essa conta. Como que eu vou fazer essa conta? Eu vou criar os valores de x. Então eu vou ter um x inicial. Vou colocar um x inicial aqui também. O valor do x inicial entre 0 e 1. E eu vou ter aqui um valor que começa nesse x inicial. E vamos fazer 10 iterações disso. Eu vou colocar no x. Então eu vou pegar aqui o x do final. Se eu não pegar o xk, não importa, pega o xend, ele já pega certo. E o xk mais 1 vai ser 4 não, rx vezes 1 menos x. Tá? Com os valores de x calculado, eu posso fazer esse gráfico que eu acabei de mostrar para vocês, plotar um por vez. Então eu vou plotar aqui o valor do x no tempo, então não preciso colocar uma base. Eu vou colocar que ele tem um marcador pequenininho, de cor preta, e a linha é pontilhada. E a cor disso também preta. Vamos ver se funciona. Funciona, pelo menos parece. Tô com o meu R aqui. Vamos colocar show value. Então, estou com o meu R aqui no 0,1, mas eu comecei com uma população nula. Se eu não tenho ninguém, acabou. Não tenho o que fazer, morreu. A única coisa mais extrema é se eu tiver 100% das pessoas também, todo mundo morreu imediatamente. Mas, enfim. Vamos aumentar o número de população. Aqui, aquele começou e foi para 0,01, então eu vou colocar um limite na altura. 0,1. Pronto. Agora sim, quando eu mexo ele não explode. Tá? Então eu estou aqui no 0, ele está aumentando. Você vê que a população nesse caso está diminuindo. O meu R é 0,1, então a taxa de reproducibilidade é muito pequena, está todo mundo essencialmente caindo rapidamente. Não importa muito o valor do x0, o R é muito pequeno, a população morre. Se eu aumentar o valor do R, você vê que a população morre mais lentamente. Em algum momento, aqui, eu estou perto do x meio, em algum momento você vê que a população começa a não morrer mais, certo? Nesse ponto aqui, pelo menos para esse valor de x0, a população está estável. Se eu mudar o ponto, ela cresce. Se eu aumentar, ela cai. E você já viu que coisas interessantes acontecem. Por exemplo, estou com muita gente e aqui ela caiu e depois aumentou.
Se eu aumentar mais o R, isso daqui vai mudando. Então a taxa vai aumentando, aumentando, aumentando. Você vê que tem esse zigue-zague. E aqui acontece uma coisa muito interessante. Nesse valor que eu achei por acaso, ela está fazendo um zigue-zague. Vamos mudar o valor do X. O zigue-zague continua existindo, tirando nesse caso aqui que todo mundo estabiliza, mas muda os pontos. Então veja que interessante. Esse caso aqui vai morrer todo mundo, no 100% ele não chegou, mas o resto, você vê que tem esse zigue-zague bonito. Ok? Então isso quer dizer que você tem algumas situações, vamos fazer com 100. Você tem algumas situações de população, dependendo desse R, que ela muda de estágios ou de tipos de estabilidade. Em particular, esses casos anteriores que a gente viu aqui, ela tem um nível de população que ou ela cresce ou decresce e fica parada naquele ponto. Para alguns valores maiores, tipo esse daqui 3 que a gente estava, né? Ela cresceu e ficou parada nesses pontos, mas alternando entre dois pontos. Se você aumentar, ela continua entre esses dois pontos, tirando alguns casos específicos que a população decai completamente. Mesmo assim, parece que ela sempre está convergindo para esses dois. Se aumentar mais um pouco, aqui tem um caso interessante. Está bem difícil de talvez visualizar o que está acontecendo, mas você vê que deixa aqui mais perto de um desses caras. Você vê que você tem uma galera aqui em cima, você tem aqui outra galera, tipo, você tem. É difícil de ver exatamente quantos pontos você tem de diferentes. Esse caso fica fácil de visualizar melhor. Você tem esse nível perto do 0,5, você tem esse nível perto do 0,4, você tem esse nível perto do 0,8 e um pouquinho acima do 0,8. São 4 níveis diferentes que a população fica existindo. Então, em um mês você tem um tanto, outro mês você tem outro, outro mês você tem outro, outro mês você tem outro, e aí repete. Então você tem ciclos de como é que essa população se comporta. Se eu aumento o R um pouquinho mais, aquele que a gente viu, eu tenho a mesma ideia de ciclos, só que os ciclos eles são de pontos maior, uma maior quantidade de pontos. Tem mais ciclos, é isso que eu quero dizer. Então aqui, nessa altura, ele fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, voltou para cá. Se eu aumentar aqui para 500 iterações, continua essa ideia. Aqui é muito pior de visualizar, eu não devia ter feito isso. De aumentar para 500. Não melhora muito, mas também não piora. Você consegue ver que você tem algumas situações que é óbvio que ele está repetindo. Aqui ele está repetindo. Aqui é muito estranho. E você tem algumas situações que, tipo, sei lá o que está acontecendo, não dá para ter certeza de nada. Esse daqui é um que ele tem 4 pontos que ele fica repetindo, ou 6. Aqui parece que tem 2, aqui parece que tem 2, aqui talvez tenha 2 também, então. Esse daqui parece estar uma loucura, loucura, loucura. E assim por diante. E aqui no 4 ele está completamente perdido. Vou colocar mais, vou colocar 6. E vou colocar um R ainda maior. Aqui, depois do 4, e o 4 é um valor mágico, o que está acontecendo? Vamos vir aqui embaixo. Vamos vir aqui em 10. E vamos olhar o que está acontecendo no valor muito próximo de 4. Então aqui ele fez 0, tal, 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 certo? Ele falou muito próximo de 1. Quando eu passei do 4, esse valor saiu do 1. E aí ele saiu do 1, ele explodiu. Então o R, se ele sai do passa de 4, ele explode. Então por isso que eu precisei colocar 4 aqui. Beleza? Enfim. Como eu falei, esse é um mapa logístico. É um exemplo clássico de iteração de ponto fixo. Também é um exemplo clássico de caos, tá? Então você vê que variações muito pequenas levam a situações muito diferentes. E algumas dessas situações são bem complicadas de se analisar.
interessa muitas vezes analisar justamente o que acontece nesses casos bonitos, onde a população fica estável ou perto de ficar estável. Então a gente está olhando essencialmente quando que o valor X, nesses casos mais comportados aqui, por exemplo esse, para qual valor a minha população vai ficar estável, tá? Nos casos bonitinhos. Os outros são, enfim, uma coisa extra. Mas eu estou olhando exatamente quais são esses pontos fixos, certo? Se eu começo nesse ponto perto do 0,5 ali, ele fica fixo. Se eu começo longe, ele converge para lá e eventualmente ele fica parado lá também. Então, neste caso aqui, o meu sistema tem uma característica dele estabilizar nesse ponto, beleza? Então, esse mapa logístico é um tipo de iteração do tipo xk mais 1 igual a uma função g de xk. E você define, a partir de um certo x0, que pode ser trivial ou não, essas iterações, tá? Então, um ponto fixo é um ponto que você tenha, um x estrela que você tenha, que o valor no x estrela e na função seja o mesmo. Ou seja, ele fica estável, beleza? Essa é a ideia do ponto fixo, tá? E a gente ainda não viu como é que a gente vai trabalhar para transformar isso numa iteração de zero de função. Mas, como você está vendo, é uma equação de primeiro grau. Então, vai ter um pouco a ver. Beleza. A iteração de ponto fixo ela tem seus usos variados, tá? A gente vai mostrar um uso aqui dentro. Mas nesse caso, eu não quero que você foque nesse exemplo para essa aula. Eu quero fazer uma coisa a mais ainda antes de seguir. Vamos diminuir para 10 aqui. E vamos falar sobre justamente esse gráfico, que é o gráfico da função x vai em r vezes x vezes 1 menos x. No intervalo 0, 1, de cor vermelha. Vamos colocar de cor azul, na verdade. Ok? Esse daqui é o gráfico. Eu vou colocar ele limitado entre 0 e 1. Então aqui um truque que eu sei, você provavelmente não sabe, desse gráfico, ele com R entre 0 e 4, o máximo que ele vai é entre 0 e 1. Na verdade, eu acabei de falar sobre isso, então você vai saber sim, porque eu falei. Quando o R é 4 ou menos, entre 0 e 4, ele fica entre 0 e 1 também. Então é por isso que eu falei o y' de 0 a 1. Se eu mudar aqui em cima o R, aqui embaixo vai ficar limitado entre 0 e 1. Então aqui eu vou mover para baixo esse cara, para a gente poder depois mexer aqui. Mas por enquanto vamos falar sobre como que é essa iteração. Pega o ponto inicial dessa iteração que a gente fez aqui em cima. Então eu estou com um x que eu calculei aqui, tá? Aqui, na verdade. Que é esse x, o vetor x. Pega esse cara e vamos plotar ele nesse gráfico. Então eu tenho o x valendo o valor no x valendo x1 e o valor no y começando no 0. Tá? Então ms igual a 3 para a gente poder visualizar. Esse cara aqui embaixo, ok? Que eu coloquei b igual a black, então é c igual a black. Tá aqui, ele tá aqui embaixo. Beleza? Espero que dê para ver, tá bem pequenininho. Mas esse é só o ponto no eixo. Ele vai até aqui em cima, ele tem o valor no gráfico. E esse valor é o valor da função g. A função g que eu não defini. Então, g de x é r vezes x vezes 1 menos x. Já que eu vou fazer assim, eu posso deixar só g. E ele vem aqui em cima. Tá? Então, como eu estou plotando esses dois pontos, eu vou plotar com um plot que faz mais sentido. Então, ele começa ali embaixo, nesse ponto aqui,
e ele vem até aqui em cima. Isso é o ponto inicial, não tem interação nenhuma. Aí o próximo ponto é o x2. Então eu peguei esse ponto aqui, que é o 0,4, e eu joguei ele aqui embaixo e comecei. Então o que eu estou fazendo essencialmente eu estou pegando esse cara que é um y e estou projetando ele no X. Esses gráficos, eles podem ficar talvez um pouquinho mais interessantes se eu fizer uma coisa e deixar eles quadrados. Estou a 500 por 500. Tem que rodar assim. Roda de novo o gráfico, por favor. Pronto, agora ele está... Esse caso aqui não, mas enfim. Esse caso aqui você está vendo que ele está quadrado. Então ele está com a razão igual para os dois lados, tá? Então, por enquanto, leg igual a false. Então ele vale isso daqui. Esse é o y dele. Então eu peguei esse valor de y e joguei aqui embaixo. Isso equivale a fazer o que visualmente? Equivale a fazer, olha, eu estou no ponto x1, aí eu vou para o 0, aí do 0 eu vou para o x2. E no y quer dizer, eu estou na altura g de x1, vou continuar nessa altura, conforme eu movo x para o 0, e vou para a altura 0. Então isso aqui que eu estou fazendo, vou pintar de vermelho. Então eu fui até lá, voltei e subi. Beleza? É isso que eu estou fazendo. Essa é a ideia. Eu posso repetir isso daqui para meus vários pontos. Então eu vou fazer essa lógica toda. O primeiro deles eu preciso, os outros não. Mas vou fazer essa lógica toda. De 1 até o tamanho do x menos 1. Em vez de fazer xi, eu faço xk. K mais 1. Aqui, já que eu estou fazendo essa lógica, eu vou deixar assim por enquanto, depois eu vou mexer, né? Eu ia apagar e fazer diferente, mas eu vou deixar assim. Depois eu vou forçar. Beleza? Aqui ele ficou horrível, mas a ideia é a mesma, tá? E por enquanto ele vai ficar horrível mesmo. Ele começou aqui embaixo. Eu vou fazer um scatter só no primeiro. Pra gente saber onde ele está começando. Embora não vai ser necessário depois. Tá ali embaixo. Começou aqui, subiu até o gráfico. Peguei o y dele e usei como x. Subiu aqui, peguei o y dele e usei como x. Caiu aqui e aí eu estou fazendo isso. Se eu mudar o valor do x0 aqui embaixo, você vê que ele continua fazendo essa loucura toda aí. Beleza? Tá, aqui estamos fazendo com 10 pontos. Se eu mudar o R, ele continua fazendo essa loucura toda. Bate lá, desce, bate, desce, bate, desce, bate, desce. Ruim é que, em algumas situações, ele fica fazendo esse monte de... Aqui, esse triângulo gigante, e é difícil de visualizar. Então, uma maneira diferente da gente visualizar é, em vez de eu bater ele no eixo Y, para refletir ele no eixo X e subir, eu vou acrescentar uma pessoa nova. Eu vou acrescentar o X. Eu vou pintar ele de magenta. Esse daqui é o meu eixo X. E ele traz uma informação, duas informações relevantes, tá? Então, esse daqui é o meu x igual a x. Meu eixo x não, né? Minha função y igual a x. Que é o lado esquerdo da equação de ponto fixo. Então, o que eu estou fazendo? Primeiro, eu estou pegando esse ponto que eu joguei aqui no y, estou refletindo ele aqui para baixo. Certo? Então, eu pego ele aqui e jogo aqui, e aí ele sobe. Esse ponto aqui onde ele sobe, que ele bate aqui no eixo x, que ele bate aqui nessa reta diagonal,
é exatamente essa altura. Então, em vez de fazer isso, de voltar para lá, jogar para cima e aí subir, eu vou sair desse ponto daqui e vou bater ele direto aqui no eixo. No eixo não, na diagonal, que é como se ele estivesse batendo no espelho. Então, em vez de ele jogar aqui, refletir e subir, eu jogo aqui direto e reflito e subo. Então, este cara em vermelho eu apago, certo? Tá vendo? Então, eu vou deixar ele aqui para a gente poder comparar os dois depois. E eu vou colocar ele indo do ponto da altura X que ele está, tá aqui na altura X. Aí, quer dizer, tá no ponto X, a altura G de X. Ele vai para ponto novo, que ele deveria ficar. O novo ponto que ele deveria ficar é o xk mais 1. E o y novo ficou igual. E é isso aí que a gente está fazendo. Beleza? Então ele vem para cá, bate aqui. Só que aqui ele estava começando aqui embaixo, subindo. Então, em vez de fazer ele começar aqui embaixo e subir, né, fazer essas escadas todas que não ajudam na visualização, eu vou fazer ele começar exatamente nessa altura. Então, aqui ele já começa no xk, no G de xk antigo, isso. E aí ele só vai para o lugar certo. Então, na verdade, o que ele está fazendo é isso. Ele está batendo nos caras e refletindo. E é uma visualização linda para essa coisa. Como essa visualização é linda, a gente usa ela só uma vez, tá? E no fim das contas, se você quiser comparar as duas, tá vendo que não estamos roubando. Agora sim eu vou apagar. E agora, como a gente viu que essa visualização é linda e a gente gosta dela, eu vou combinar as duas numa só. E vou colocar uma cor só nas duas. E é isso daqui que a gente está fazendo. Então, move o x0. Ele vai movendo o ponto ali embaixo, ok? Aqui a gente consegue ainda reaproveitar um pouquinho, se você quiser. G de xk é exatamente o xk mais 1. Então aqui, na verdade, a gente não precisa fazer essa conta. Ele é o xk mais 1. Pela definição da iteração de ponto fixo. E o G de xk mais 1 é o xk mais 2 quando houver. Como a gente não sabe que vai ter sempre, então eu não vou colocar. E tá aqui agora, bonitinho, ok? Bom, você está percebendo, e aí está a segunda informação que essa reta traz, que esse cara que ele está parando aqui, né, é exatamente onde a minha curva Rx vezes 1 menos x intersecta com o valor x. Ou seja, quando x é igual a Rx vezes 1 menos x. Ou seja, é exatamente a iteração de ponto fixo. Então, o ponto onde iteração não. Exatamente o ponto fixo. Então, o ponto onde os dois se intersectam é o ponto fixo do nosso sisteminha. Então, se você for subir mais, por exemplo, 2.4, tá aí essa belezura. Ok? Aqui embaixo, onde ele está fazendo esse plot, eu posso mudar um xr igual a range. Lá em cima, inclusive, eu posso colocar esse x0 aqui. Provavelmente aqui, isso. Não, vai ser aqui mesmo. XR é o range de 0 a 1. Agora que eu lembrei, eu tenho que usar ele aqui antes do bind, que eu vou usar ele dentro do bind já. Então esse daqui vai ser o XR. Vou criar um só para falar quem é o XR. Pronto. E aqui embaixo eu vou usar, em vez de fazer isso, eu coloco XR, vírgula, G aplicado em XR. Pronto. Só para deixar um pouquinho mais reutilizável no futuro. E a priori um pouquinho mais rápido, porque agora aquela função é melhor do que a outra, tá? Então, uma dica, quando você aplica g.xr, é melhor do que você passar g e passar de 0 a 1, principalmente se o número de pontos for menor. Então aqui se eu diminuir para 50, por exemplo,
E aqui eu posso diminuir para 41 ainda. Ele deve ficar ainda mais rápido. Ok? Então aqui em cima está visualizado. Então olha, aquela análise que a gente fez antes, quando o meu R era muito pequeno, o que acontecia? Independente de onde eu começar aqui, ele vai voltar, certo? Na reta magenta, e aí vai decaindo e todo mundo morre. Então se você aumenta um pouquinho mais, 1.07 ainda está todo mundo morrendo aqui. Um pouquinho mais, você vê que tem um ponto aqui que toda a população estabiliza. Para os casos maiores, tipo esse, você tem esse zigue-zague, que ele para aqui. E aqueles casos mais loucos que a gente tinha, tipo o 3 alguma coisa, né? Que a gente tinha feito com 100 pontos. Que ele não estabiliza. Você está vendo o que está acontecendo aqui? Ele está vindo, batendo, subindo, batendo. Aí ele fica girando aqui. E fica para sempre afastado desse ponto fixo. Então, se você vai movendo, você vê que ele sempre fica nesse quadrado, tá? Quase que independente do ponto onde você está, com uma exceção que é se você começar no ponto fixo exatamente. Eu, infelizmente, não vou conseguir bater exatamente o ponto fixo, tá? Então, eu não vou conseguir mostrar isso acontecendo para você. Eu precisaria de mais pontos. Se eu tiver mais pontos, vamos ver se vai funcionar agora. Esse é o caso que eu queria deixar para daqui a pouco. Não, não deu certo. Igual na vida. Tá? Tem um ponto aqui. Eu confio. Você faz para achar esse ponto. E eu não vou fazer. E aí, se você for os valores maiores, tipo esse daqui, você vê que não tem nenhum lugar que ele parece que está parando. Sabe? Alguns valores bem grandes, ele realmente fica loucuragem, loucuragem, loucuragem. Ou até tem alguns pontos desses que parece que ele sempre usa, mas eu estou usando só 100 iterações, então esses 4 é um dos valores onde a coisa fica bem divertida. E eu acertei o ponto fixo para o R4. Esse é bonito. Então aqui ele tem 75% da população, para sempre vai ficar 75%. Sabe? Deu uma coisinha, ficou de um valor diferente, não é mais verdade. Uma semana tá todo mundo bem, na outra tá todo mundo morto, na outra todo mundo tá vivo de novo. Lembrando que ele não fica exatamente zero, não fica morto, e não volta para os 75, porque senão ele parava. Legal? Bom, isso daqui tudo era para mostrar que ponto fixo é interessante por seus motivos próprios e que a gente já tem todo esse exemplo bonito do mapa logístico para você, tá? Agora que a gente viu ponto fixo, vou fazer um próximo vídeo, não muito depois desse, para a gente poder usar o ponto fixo na zero de função, ok? Então eu vou separar essa aula em alguns vídeos para ficar mais tratável. Obrigado, pessoal. Até daqui a pouco.